and sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stains. E farás o oráculo de julgamento. O trabalho do bordador, em sintonia com o éfode, fazê-lo-ás de ouro, azul, roxo e linho, vermelho, escarlate e linho fino. Fazê-lo-ás quadrado. Será duplo, de um braço de comprimento e de um braço de largura. E entrelaçarás com ele uma textura de 4 filas de pedras. Haverá uma fileira de pedras, um sardil, um topázio, uma esmeralda, a primeira fileira, e na segunda linha, um carvão, um safira e um jaspe na terceira linha, um ligure e uma porta, uma ametista e a quarta fileira, um cristalito e um barril, e uma pedra de ônix cercada de ouro, unidos por ouro. Deixem-os ser conforme a sua fileira. E que as pedras dos nomes, os filhos de Israel terão 12, de acordo com seus nomes, gravados como selos. Deixe-os ser para as 12 tribos, cada um conforme o nome. Êxodo 28, 15 e 13. Brenton 70. No Antigo Testamento, o pectoral descrito acima é o oráculo do julgamento. Só o sumo sacerdote usava, porque ele representava todas as tribos de Israel. Cada tribo recebeu 12 pedras preciosas específicas, nessa sequência específica, denotando as 12 tribos, de acordo com seus nomes e ordem de nascimento. Ezequiel foi um profeta do Seque, sexto anticristo, um profeta israelita, conhecido por suas visões e profecias durante o exílio babilônico. Ezequiel recebeu uma visão do Senhor. Com corrupto, a liderança de Israel estava realmente comprometida. Entrei, olhei e vi abominações vazias e todos os ídolos da casa de Israel, representados ao redor deles, e 70 anciãos da casa de Israel, e Jeconias, filho de Safã. Eles estavam em sua presença no meio deles. Cada um segurava o seu censor na mão. E subiu o fumo do incenso. Ezequiel 8, 10 a 11. Brenton Septuagint. E mais adiante no livro de Ezequiel, vemos o que Deus diz sobre Satanás. Aqui, ele é personalizado como o príncipe de Tiro. Tiveste sobre ti todas as pedras preciosas, o sárdios e o topázio, e esmeralda, carbuncle, safira e jaspe, e prata, ouro e lícera, e uma agata, e ametista, cristalita, berilo e ônix. E encheste os teus tesouros, e as pedras preciosas em ti, com ouro. Ezequiel 28, 13, Brenton Septuagint. O Senhor mostra a Ezequiel, e nos mostrando que Satanás se vestiu com as mesmas pedras preciosas, na mesma sequência que o sumo sacerdote usava. Ele está usando o oráculo, no entanto. Este fato vital e importante só é evidente ao ler o antigo grego. Septuaginta do Antigo Testamento, o mesmo Antigo Testamento, escrituras usadas por Jesus e os apóstolos, citado, infelizmente. A ordem e o tipo da placa de peito. As gemas foram revisadas e corrompidas pelos rabinos, ao reescreverem sua moderna tradução hebraica do Antigo Testamento, ao que hoje chamamos erradamente o hebraico original, o texto masorético. Vamos comparar lado a lado os nomes e a ordem das gemas entre o Antigo Testamento Septuaginta grego antigo e o Antigo Testamento corrupto do texto hebraico masorético. Vemos em Êxodo 28, 15 a 21. Quais 12 gemas o Senhor instrui para usar no pectoral? Aqui notamos que no texto hebraico masorético, os rabinos removeram a crisólita e inseriram diamante no lugar. Os rabinos também inverteram a ordem da esmeralda, carbuncle e jaspe. E então, ao analisar Ezequiel 28, 13, vemos que Satanás tem literalmente. Ele se vestiu com as mesmas pedras preciosas, na mesma sequência, como o sumo sacerdote de Israel, conforme descrito em Êxodo. Satã está vestindo o oráculo. Os rabinos revisaram o hebraico, Antigo Testamento, para esconder este fato. O texto masorético omitiu 3 gemas. Do versículo 13, em Ezequiel 28, apenas menciona 9 das 12 gemas, e completamente fora de ordem também.
estrela de Saturno é uma das mais elevadas. Símbolos ocultistas usados amplamente na magia de sigilos, para conjurar e controlar demônios. A estrela de Saturno também é usada na Cabala para representar o seu deus andrógeno, simbolizando a união entre masculino e feminino. Deuses. Os deuses Yahweh, masculino, e Shekinah, feminino. A estrela de Saturno é tão oculta que é usada em os mais elevados graus da bruxaria, assim como a Ordem Thelema de Aleister Crowley. onthelema.pedia.org exibe as obras de Aleister Crowley. Por exemplo, seu maior ritual do hexagrama. Crowley explica um procedimento. Apenas o hexagrama da Terra é usado. Rastreie o sigilo astrológico do planeta no centro do seu hexagrama. Utilize uma conjuração com o nome do Deus, correspondente ao planeta ou sinal com que você está lidando. E então, se descemos, vemos os diversos nomes de seus deuses, anexados a planetas específicos. E, por favor, observe, todos esses nomes são nomes hebraicos, inventado dentro do tetragrama. De Yod, Hei, Vav, Hei, para conjurar o demônio associado ao Sol. O nome é Yahweh, Yod, Hei, Vav, Hei, Eloah Vedath. O nome de Mercúrio é Elohim Zababeoth. O nome de Menezes é Yod Hei Vav, Hei Salbeoth. Para conjurar o demônio ligado à lua. O nome é Shaddai El Chai. O nome de Marte é Elohim Gibor. Júpiter Eli. E finalmente temos o deus de Saturno, cujo nome é Yod Hei Vav Hei Elohim. Esses são todos os nomes que os judeus enganaram os cristãos, fazendo-os acreditar. São nomes para Deus Pai, mas na verdade, esses são os nomes das estrelas errantes. Ou mais especificamente, anjos caídos. Tudo derivado do jogo de nomes hebraico Cabala judaico. Lembremos-nos que essas são Cabala, nomes do Tetragrammaton. E o Tetragrammaton em si nunca foram usados na tradução mais antiga do Escrituras Hebraicas, a Septuaginta. Esses nomes são uma invenção do hebraico moderno, língua oculta do texto masorético. A Bíblia medieval dos cabalistas judeus. Queria mostrar esse trecho para você no meu documentário anterior. Jesus nunca chamou Deus de Yod Hei Vav Hei. Expor como os nomes, derivado da falsa língua hebraica, são amados, adorados e venerados no ocultismo e na bruxaria, especificamente para invocar espíritos demoníacos. Sim, eu chamei a língua hebraica de falsa. E entraremos no porquê de eu ter dito isso nos capítulos seguintes. Então, o que estávamos vendo ali, clipe que acabamos de ver, havia um círculo mágico impresso em uma grande folha. Este círculo mágico é chamado de Círculo Solomônico, com um triângulo de conjuração no leste. Normalmente, este círculo mágico é escrito apenas em hebraico. Pessoalmente, não pude traduzir os nomes escritos nele. Depois de procurar por todo o lado, fiquei muito grato por encontrar este material do círculo mágico real, onde o hebraico foi traduzido para o inglês, onde podemos ver com nossos próprios olhos que os nomes dos falsos deuses da Cabala, do texto masorético, são usados para invocar espíritos e entidades. Este método específico de conjuração é chamado de Ars Goetia da chave menor de Salomão, que utiliza a magia de nomes angélicos e sigilos. Invocar os 72 demônios do Shem HaMephorash judaico, o que significa o nome explícito do tetragrama. Goetia é uma palavra que se refere magia ou magia cerimonial, enfocando na evocação de espíritos, associado frequentemente à magia negra ou práticas demoníacas. O falso jogo de nomes da Cabala hebraica é uma parte essencial da magia do judaísmo rabínico. É por isso que houve uma grande empurra para mudar o poderoso nome de Jesus para Yeshua, quem não é o Jesus Cristo do Novo Testamento. Aqui, em um livro que descobri chamado de Illustrated Goetia,
de Aleister Crowley. Temos algo fascinante sobre o nome. Yeshua nas páginas 50 e 51. O hexagrama de Salomão, a aurora dourada, defina o hexagrama como um símbolo poderoso, representando a operação dos 7 planetas, sob a presidência do Sephiroth. Qual é a árvore do conhecimento da Cabala, do bem e do mal? Este símbolo muito reconhecível do judaísmo, às vezes chamado de escudo de Davi, é um emblema apropriado do macrocosmo divino, o grande mundo de Deus, representado em tempos antigos pelo Sol, ao redor dos 6 planetas conhecidos na época. O mago goético. O hexagrama está na saia da sua túnica ou do seu manto. Atuar como escudo ou insígnia de autoridade. Ao mostrar o hexagrama ao espírito, o mago comprova ser parte do e representante da ordem do macrocosmo, com pleno poder para exercer essa autoridade. Ao verem o hexagrama, os espíritos, pela tradição, são compelidos a assumir forma humana. Magos modernos devem se sentir à vontade para criar um hexagrama simples como acharem melhor. Mas não se deve omitir este dispositivo mágico tão importante. O pentagrama de Salomão, a aurora dourada. Encontre o pentagrama como um símbolo poderoso, representando a operação do Espírito Eterno e os 4 elementos, sob a presidência das letras do nome Yeshua. Ao contrário do hexagrama, o pentagrama é o símbolo do microcosmo, o pequeno mundo do homem, representado pelos 4 elementos, ar e terra governados pelo 5º elemento, o espírito. Como o hexagrama afirma que o mago está em harmonia com o macrocosmo. Ordenar o pentagrama afirma que é o mestre da ordem microcósmica. Ao usar esses 2 símbolos, o mago é lembrado de que ele ou ela está entre o céu e o inferno, executor dos deuses e mestre dos demônios. No livro dela, Cabala, Segredos que os cristãos precisam saber, a autora Diane Looper prova que Yeshua não é o mesmo Messias, como o verdadeiro Jesus Cristo do Novo Testamento. O livro de Diane Looper é um comentário sobre o livro O Retorno do Porco Kosher. Escreveu o rabino messiânico Isaac Shapira, cabalista. Sabe o que Israel precisa hoje? Eles precisam de você, certo? Eles precisam de você, sim. Mas se trazer Jesus, trazerá o errado. Não nos traga Jesus. Mas se trazer Jesus, você traz o cara errado no livro. Dayan escreve de acordo com o judaísmo ortodoxo ou racídico. Há 4 níveis, ou camadas de interpretação da Bíblia. Peshat é a primeira camada e se refere o sentido literal do texto. Relaciona-se com o que está implícito abaixo da superfície. Drash ou midrash significa aprofundar, enquanto se concentra na escrita dos sábios. Sod é o 4º nível. A palavra Sod significa segredo e se refere ao significado esotérico da prática de Sod. Requer imersão no oculto. Práticas da Cabala. A Torá de Sod é a Cabala. Resumidamente, a Cabala é magia. É consultar demônios para obter conhecimento secreto. Uma prática proibida por Deus, em Deuteronômio 18. É o vã tentativa do homem de voltar ao paraíso, do jardim do Éden, através da árvore de conhecimento cabalística, do bem e do mal. A palavra Sod significa literalmente um segredo. Um exemplo da Torá de Sod é a gematria. A Cabala e o Zohar são Sod, termos que são conhecidos pelos ortodoxos. De acordo com o judaísmo ortodoxo, Sod simboliza o ápice do estudo judaico e requer cuidado extremo, porque o conhecimento de Sod provém da serpente e tem raízes satânicas. Não surpreende que os rabinos emitam um aviso severo sobre os perigos espirituais envolvidos. A prática oculta utiliza a gematria, que é numerologia mudando e reorganizando a ordem das letras e palavras da Escritura, encontrar um significado oculto no texto. Viu isso? Também envolve transformação da consciência, através da meditação mística, exercícios de respiração e repetição do nome divino. O nome usado para acender a Cabala é principalmente o de Yeshua, é Metatron.
Metatron é um anjo caído. E é assim que Shapira atirou em escritos rabínicos. Identifica-se como Yeshua. Shapira se baseia em diversas fontes rabínicas para demonstrar que Yeshua é Metatron, o anjo caído que fornece conhecimento à humanidade, e uma figura proeminente nos escritos da Cabala e o Talmud babilônico, tendo estabelecido uma estrutura cabalística sólida. No caso do porco kosher, Shapira tenta validar a autoridade da babiloniana Tora oral usando uma versão do século XIX, tradução hebraica do Novo Testamento. Shapira engana seus leitores ao afirmar que a palavra tradições, no 2 Tessalonicenses 2,15, a palavra é Kabalot, que é o plural de Cabala. Isto é um exemplo claro de distorcer as escrituras para enganar, e lendo mais no livro dela, vemos que Dayane mostra claramente como a Cabala deu muitos nomes ao seu falso Messias Yeshua. Fica claro do guarda de Shapira em relação a Metatron, que ele confia muito em judeus. Escritos místicos, que ele chama de águas mais profundas. Esses livros esotéricos negam a divindade de Jesus Cristo. Ainda assim, dão prioridade a um anjo caído e o nomeá-lo como igual a Deus, o Criador. Repetidamente, vemos que Shapira não tem problema em usar a gematria e misticismo para sustentar sua tese. O Metatron é Yeshua Enoch e até El Shaddai, nas páginas 242 e 244. Shapira nos fornece as seguintes fórmulas para ilustrar a natureza divina de Metatron e mostra a igualdade com Deus. Que Sarrapanim é igual a Metatron, igual ao anjo de sua presença, igual a Yeshua, igual a Enoch, igual a Shaddai. Citando uma fonte rabínica após a outra, Shapira observa a palavra Metatron na gematria, equivalente ao valor da palavra Shaddai. Concluímos que Metatron é El Shaddai, a manifestação de Deus, quem é visível na terra e aos olhos dos homens. Por fim, a verdadeira identidade de Metatron é revelada. Shapira cita mais fontes rabínicas. Conhecemos Metatron como o príncipe do mundo, e ele, Metatron, é o rapaz que serve do alto. Conforme os sábios explicaram, ele é o guardião da porta. Enoque é Metatron. Metatron é chamado o guardião de Israel. Colhem no Talmud babilônico, capítulo 44. Fala sobre o príncipe do mundo. Quem é chamado o grande Metatron? Ele, Metatron, tem 7 nomes. Mas em João 14:30, antes de sua crucificação, Jesus identificou Satanás como o príncipe deste mundo. Paulo, o apóstolo, chamou Satanás de Deus deste mundo, quem cega os mentes dos perdidos, e a quem o evangelho está oculto, em Efésios 2:2. Ele é chamado o príncipe do poder do ar. Agora vemos a verdade. O cabalista, o rabino messiânico Yitzhak Shapira prova que Yeshua é, na verdade, o nome de Satanás, de acordo com Jesus Cristo e seus apóstolos. No Novo Testamento, Yeshua, conhecido também como Metatron na Cabala, o impostor está no trono no reino espiritual, reino que se apresenta como o Messias, iluminando Cristo, rejeitando rabinos e místicos, com falsas visões de si mesmo como Deus. A sabedoria da Cabala não pode receber sem beber do cálice de Babel. A Cabala impõe uma mística, interpretação esotérica nas Escrituras. É assustador saber que os rabinos repetidamente relatam histórias da literatura cabalística, as mesmas fontes citadas por Shapira em seu livro, que descrevem graus de iniciação, no qual o iniciado deve atravessar os 7 céus e pelas portas dos 7 palácios, por meio de nomes e selos secretos, sobre sua pessoa ou em sua mente. A igreja hoje se encontra em um cruzamento, como uma das Bíblias mais vendidas entre os cristãos. A Bíblia de Israel é uma Bíblia sem Jesus. No seio da igreja, cresce um vasto corpo de rabinos, quem impressiona plateias com seu vasto conhecimento de mistérios antigos escondidos na Escritura. O que não é facilmente percebido. Esses mistérios têm suas raízes nas tradições babilônicas e doutrinas cabalísticas, que surgiu do ocultismo egípcio e caldeu. Portanto, é razoável que esses mesmos professores, iluminados no judaísmo esotérico, também devem entender as frases obscuras da arte da Cabala.
Pelo passo a passo, estamos testemunhando uma metamorfose gradual, uma transformação do Evangelho, na qual a centralidade, a posição de Jesus Cristo, na Escritura, é gradualmente substituído por outro Evangelho, outro Espírito, outro Jesus, outro reino, e a voz do noivo persiste. Chamadas saem dela, meu povo. O próximo trecho é da Canção da Noiva. Canal do YouTube, pelo incrível pesquisador e guerreiro por Cristo, Dolly Weber. O trecho é de um vídeo guiado pelo Espírito Santo dela. Jesus autorizou você a chamá-lo de Yeshua. O chamado Rabino Yitzhak Shapira apresenta detalhes incríveis e blasfemos sobre Metatron, Yeshua e o fim que trazem. Qualquer crente astuto na Bíblia reconhece facilmente esses detalhes, como coincidindo com muitos elementos do Anticristo e sua agenda. Yitzhak Shapira afirma sobre Yeshua: o cristianismo é Edom, e quando Yeshua voltar, ele vai destruir o cristianismo como entidade. Isso parece Jesus para você? Como se precisássemos mais evidências para reavaliar. Renomeando Jesus, tenho mais uma evidência. Você não vai acreditar quando dizemos: você está pronunciando um acrônimo de uma antiga maldição judaica, Yamak Shamo, que seu nome e memória sejam apagados. Hoje os nomes Yeshua e Yeshua são usados de forma intercambiável, referindo-se a Jesus. A maioria dos cristãos desconhece que Yeshu, ou Yeshua, também abreviado como Yirus, é um acrônimo famoso de uma maldição judaica, bem conhecido, e falado com prazer contra Jesus por aqueles que o odeiam. É usado 26 vezes contra Jesus no Talmud. Em entrevista com Benny Hinn, o chamado Rabino Shapira e o chamado Rabino Jonathan Bernis, presidente da Jewish Voice, discutir a maldição quando o assunto aconteceu inesperadamente. E temos 2000 anos de animosidade e perseguição, infelizmente, em nome de Cristo e do cristianismo. Mas como resultado disso, na decisão do sábio de rejeitar Jesus como o Messias, ele se tornou uma maldição no judaísmo. Ele tornou-se ele se tornou a coisa não kosher que os cristãos aceitem, mas representando a comunidade judaica. Dor, sofrimento e perseguição. Mesmo o nome de Yeshua, Yeshu, é maldito. Sim, mas espere. Então a palavra Yeshu, Yeshu é uma marca mais de Zion. Que o nome dele seja apagado para sempre. É isso que significa sangrado para sempre? Literalmente. É isso que significa. A maioria dos judeus diz para não associar Yeshu e entender isso. Eu te digo, por anos, em Israel, todos os judeus sabem que Jesus é o Messias. Agora é o seu nome. Por favor, compreenda. É este o nome pelo qual nosso povo o conhece. Por que diabos blasfemos enganariam os cristãos? Não apenas trocar o verdadeiro nome de Jesus com uma falsificação, mas substituir seu nome por uma verdadeira blasfêmia. Chegou a hora de todos os verdadeiros seguidores de Jesus acordar e chamar seu mestre Jesus pelo seu verdadeiro nome. Jesus, o nome que significa salvação, não o nome que indica uma maldição. O Tetragramaton é um nome codificado de 4 letras que o Talmud babilônico descreve como o verdadeiro nome do Deus, no entanto, do judaísmo rabínico. O Novo Testamento nos diz em 1 João 2,23: quem nega o Filho não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem o Pai. A Bíblia diz que cristãos e rabinos não servem ao mesmo Deus, enquanto rejeitam totalmente Jesus Cristo como Deus o Filho. Se os rabinos incrédulos chamam seu Deus de Yod-Hei Vav-Hei, mas Jesus que é Deus o Filho, e seus discípulos nunca chamaram Deus de Pai Yod-Hei Vav-Hei, mesmo uma vez, quem os cristãos devem imitar? Devem os cristãos seguir o exemplo mostrado no Novo Testamento? Ou devem seguir os rabinos, no Talmud babilônico deles? O reformador protestante Martin Luther escreveu um livro em 1543 chamado de Von Shem HaMephorash. É um comentário altamente crítico sobre o judaísmo e o Tetragramaton, o inefável nome cabalístico do Shem HaMephorash. Nele, Martinho Lutero escreve: aqui, em Wittenberg,
Na nossa igreja paroquial, há uma raça gravada na pedra, debaixo da qual estão jovens porcos e judeus mamando. Por trás da senhora, um rabino está, quem está levantando a perna direita da soa. Incline-se e olha com grande esforço para o Talmud, sob a costura, como se quisesse ler e ver. Algo extremamente difícil e excepcional. Sem dúvida, eles obtiveram o seu Shem HaMephoras daquele lugar. Ainda mais dessa zombaria, eles provam verdadeiramente. Primeiramente, sua supercelestial habilidade. Dizem que Jesus de Nazaré fez sinais milagrosos. Com o seu Shem HaMephoras, significa o nome revelado. Eles atribuem tais obras e milagres divinos a o Shem HaMephoras, que é para o único morto. Letras malditas no livro. Assim escrito com tinta ou flutuando na língua, ou estão no coração. Além disso, para o sem Deus, é apenas Satanás. E, em conjunto, todos os nomes e obras ímpias em letras sagradas. Mas os rabinos dão o Shem HaMephoras, poder divino como simples letras, sem promessas ou mandamentos de Deus. Mas, ao aprofundar, encontramos algo ainda mais peculiar. Yah é o Deus da Cabala, não o da Bíblia. Para entender isso, precisamos ir direto à fonte primária, texto da Cabala judaica. Para provar, vamos ao site safaria.org, onde lemos: Safaria abriga 3.000 anos de textos judaicos. Somos uma organização sem fins lucrativos, oferecendo acesso gratuito aos textos, tradução e comentários, para que todos possam participar no processo contínuo de estudo e interpretando e criando Torá. Aqui no safaria.org, podemos ler traduções da biblioteca completa de textos judeus, incluindo vários livros místicos da Cabala luciferiana, além do Talmud babilônico satânico. Em meus vídeos passados, mergulhei em como a Cabala é a antítese do cristianismo bíblico. É a tecnologia espiritual das falsas luzes de Lúcifer, sistema de governo derivado da serpente, e usado na magia da antiga Babilônia e Egito. E hoje serve como base religiosa de as sociedades secretas ocultas mais poderosas do mundo, tais como a maçonaria e o rosacrucianismo. Vamos ao livro Sefer Yetzirah. De acordo com safaria.org, é o mais antigo livro judaico existente. Trabalho místico na Cabala, descrevendo como Deus usou o alfabeto hebraico e números para criar o mundo. A Cabala sofreu zero. Provavelmente foi escrito nos tempos talmúdicos, entre 70 d.C. e 200 d.C. O rabino Moisés Ben Jacob Cadwell sugere que o rabino Akiva escreveu o Sefer Yetzirah. Rabino Akiva era o implacável inimigo de Jesus Cristo, quem basicamente fundou o pós-70 d.C., versão do judaísmo rabínico que vemos hoje. Rabino Akiva também orientou Aquila de Sinope, conhecido também como Onkelos, o necromante no Talmud de Babilônia, quem examinaremos profundamente nos capítulos futuros. Porque na tradição de Calef, o necromante, o Targum aramaico serviu como base para a tradição de Aaron Ben, tradição de Moisés Ben Asher do texto massorético. Qual é o falso? O Antigo Testamento hebraico moderno que conhecemos hoje. Aqui no safaria.org, no livro de Cabala chamado Sefer Yetzirah, lemos no capítulo 1, versículo 1. Yah Adonai dos exércitos, Deus de Israel, Deus vivo e Rei do mundo. El Shaddai, misericordioso e gracioso, elevado e exaltado, habitando sempre acima, santo é o seu nome. Ele esculpiu e criou o mundo em 32 formas maravilhosas de sabedoria, com 3 ferramentas linguísticas, a contagem com escrita e com fala. Então, o que realmente precisamos entender aqui? Esses nomes místicos foram nunca usar na tradução mais antiga do Antigo Testamento, que ainda existe hoje. O Antigo Testamento grego Septuaginta. Este é o Antigo Testamento que Jesus e os apóstolos estavam lendo e citando, como vimos e lemos com nossos próprios olhos antes. No primeiro episódio deste documentário aqui, esses nomes cabalísticos não foram inseridos no cristianismo, Antigo Testamento até os não crentes. Rabinos que odiam Cristo escreveram sua versão cabalística do Antigo Testamento, quase 1000 anos após a vida e ministério de Jesus. Esta versão do Antigo Testamento é chamada o texto masorético, escrito em hebraico cabalístico.
escrito moderno em hebraico. Isso não foi engenhado até séculos após a vida de Cristo, crucificação e ressurreição. Assista ao meu documentário anterior aqui, onde mergulho mais profundamente nesta anomalia. O texto massorético é falsamente chamado a Bíblia Hebraica Original pela maioria das pessoas hoje, quando na verdade é muito mais jovem e recente do que o antigo grego. Antigo Testamento Septuaginta. Isso foi traduzido diretamente do fenício. Escrituras paleohebraicas de 70 escribas israelitas, centúrias antes do nascimento de Jesus, por volta do ano 285 a.C. E estes 70 escribas hebreus, quem aguardava fielmente o seu Messias, o Cristo, nunca deu a Deus um nome verdadeiro, mas apenas traduziram essa palavra fenícia de 4 letras, palavra da escrita paleo-hebraica, para o termo grego kurios, que traduz para Senhor em inglês, provando que eles não o fizeram originalmente. Usaram um conceito cabalístico do tetragrama, o nome mágico codificado de 4 letras do Talmud para o Deus. Toda a Cabala, que já abordei em vídeos anteriores. E o golpe final para esses falsos nomes da Cabala, deuses dos rabinos. O fato é que Jesus e os apóstolos nunca os usaram. Não só isso, mas Jesus e os apóstolos nem sequer mencionaram a existência de um nome de 4 letras. Eles só chamavam Deus de Pai. Pai Abba. Senhor e Deus provei isso. Eles não estavam lendo ou citando escrituras que contêm esses falsos nomes cabalísticos. E é por isso que Jesus e os apóstolos nunca os usaram. Uma vez no Novo Testamento, onde, na verdade, somos advertidos contra seguir os rabinos. E suas fábulas judaicas no livro de Tito 1, 13 e 14, onde lemos esta testemunha é verdadeira. Portanto, convença-os firmemente, para que sejam firmes na fé, e não se deixando levar por fábulas judaicas e preceitos humanos que se afastam da verdade. E assim como provei para você aqui e agora, esses nomes falsos não são antigos, verdadeiro Antigo Testamento, mas são diretamente tirados da Cabala, literalmente na primeira frase, do texto cabalístico mais antigo, Sefer Yetzirah, o que vimos aqui com nossos próprios olhos. As origens do Deus falso chamado Yahweh na verdade, são muito antigos, mas Yahweh começou não como o único Deus verdadeiro dos israelitas, mas como um Deus menor, entre um panteão de deuses pagãos cananeus antigos, deidades como Baal, El e Ashera. Yahweh era adorado pelos antigos israelitas quando estavam em apostasia contra o Senhor. Isso é comprovado pelas antigas escrituras de Kuntilet, inscrições de Ajrud, descobertas em 1975, durante as escavações israelenses na península do Sinai. Estes são um conjunto de inscrições em antiguidades, grandes jarros de armazenamento, que também apresentam pinturas em cerâmicas, pedra e gesso, provavelmente da área de Jerusalém, data do século 9 a.C. Uma dessas jarras de armazenamento mostra 5 figuras, incluindo um touro e um bezerro, um músico sentado, e escrito acima, a frase, Yahweh de Samaria e sua Ashera. Ashera é a deusa demoníaca feminina. Quem era adorado pelos israelitas na Bíblia, quando estavam na apostasia. Enquanto o título, a rainha do céu, também era aplicada a outras deusas, como Ishtar, Astarte e Ísis. Escolares bíblicos frequentemente associam a específica. A rainha do céu mencionada na Bíblia é Asherá, devido ao contexto da adoração da fertilidade doméstica e a destruição de seus postes de madeira, chamados Asherim pelo rei Justiça Josias, enquanto repreendia a idolatria pagã. Lemos sobre a rainha demoníaca do céu em Jeremias, capítulo 51, versículo 18, na Septuaginta de Brenton, mas desde que desistimos. Queimar incenso à rainha do céu. Todos nós fomos abatidos e foram consumidos por espada e fome. Os deuses falsos Yahweh e Ashera ainda são adorados hoje no judaísmo rabínico. Mas Ashera agora é chamada de Shekinah e ainda é conhecida como a Rainha do Céu, a deusa feminina da Cabala em Yahweh. Yod-Rei Vav-Rei não deve ser pronunciado, exceto pelos mais habilidosos feiticeiros, conjurando o Shem Hamparash.
o que significa o nome explícito do tetragrama. Yod-Heh-Vav-Heh, que contém 72 demônios ocultos. E quando os rabinos erguerem o terceiro templo satânico, a Cabala afirma que Yahweh se reunirá novamente com o divino feminino. Shekinah Ashera e o templo serão seu aposento. É por isso que era tão importante para os incrédulos, rabis cabalísticos, inserir o tetragramaton em sua medieval Bíblia hebraica, o texto masorético, escrevido em 1008 d.C., para que pudessem continuar adorando publicamente deuses falsos, mas enganam cristãos também. Se o nome Yeshua significa Yod-Heh-Vav-Heh salva, mas Yod-Heh-Vav-Heh, e é o cananeu, deus pagão da metalurgia e consorte de Ashera, então, é ainda mais motivo para não usar o nome Yeshua no jogo de nomes hebraicos da Cabala. O Cristo rejeitando. Rabis nos enganaram a aceitar dezenas de selvagens, nomes pagãos, em vez de invocar o nome de o único nome que a Bíblia nos fornece. O poderoso nome de Jesus, o único nome pelo qual somos salvos. Jesus é realmente Yeshua. Yeshua é Memtav. Shua é Mimetet Shamham Farash. O nome é Jobilon, Jeová Baal e Osíris. Já caiu. Já Belon, saia Satanás, saia Satanás. Mas se você trazer Jesus, está trazendo o cara errado. Literalmente, a palavra literalmente não tem significado. Yeshua é a manifestação da Shekinah. Quem é a Fem, o aspecto feminino de Deus? Jesus é realmente Yeshua Shama. Faraó chama, Faraó chama, Faraó chama, Faraó chama. Mas graças a Deus,
que nos deu a vitória, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação ou angústia? Ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por tua causa somos mortos o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro, no entanto. Nessas coisas, somos mais que vitoriosos, através daquele que nos amou. Então ouvi uma voz forte no céu dizendo: agora é salvação e força, e o reino de nosso Deus e o poder de seu Cristo. O acusador de nossos irmãos foi derrubado, que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Contudo, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. E eles não amaram suas vidas até a morte. Posso fazer tudo com a ajuda de Cristo, que me fortalece. Finalmente, irmãos, sejam fortes no Senhor e no poder de sua força. Use toda a armadura de Deus, poderão resistir aos ataques do diabo. Para identificar a magia do sigilo da Cabala, usado nas 16 páginas de tapete do texto maçorético Código de Leningrado. Precisamos examinar os primeiros cabalísticos judaicos, grimórios e práticas mágicas rabínicas, que surgiu durante e após a Era Talmúdica, que se seguiu a destruição do Segundo Templo em 70 Zemenecoster, na sua nova religião, o judaísmo rabínico. Vou ler trechos do livro Magia e Superstição Judaicas, Estudo em Religião Popular, de Joshua Trachtenberg. Protegido dos olhos cristãos pela clandestinidade e a impenetrável barreira de uma língua estranha, e um vocabulário e método místicos ainda mais estranhos, especificamente floresceu em círculos judeus. Uma magia de lenda, tão extenso e poderoso quanto qualquer outro conhecido pelo mundo não judeu, ainda assim, marcadamente diferente em caráter e técnica. Assim, encontramos o enxofre na sabedoria hebraica, crenças e práticas, emanando de todo o mundo mediterrâneo. Representantes da antiga Babilônia e do Egito, encontramos-se contra espécimes greco-romanos, desenvolvimentos egípcios mais recentes, entrando por meio da resenha helenística, conversando com a última doutrina caldeia, como exemplificado na Gemara babilônica. Não até a Era Gaônica que sucedeu à Talmúdica, encontramos os primórdios de uma magia judaica definida. Neste período surgiu o misticismo judaico, influenciado em grande parte pelo pensamento gnóstico. Tomou forma, embora sua origem, sem dúvida, remonta aos períodos anteriores. O misticismo geônico abriu as portas para uma sabedoria superior e uma magia mais poderosa, juntamente com a antiga lógica elétrica. Esta teogênese evoluiu e floresceu luxuriantemente nas terras germânicas. Seus mistérios mais secretos foram transportados e revelados imprudentemente ao olhar de iniciado e tiro. Esta magia pode ser corretamente chamada de Jish, apesar de seus elementos estrangeiros mais ou menos assimilados, e sua semelhança geral com o sistema gnóstico judeu, perfeitamente conhecido por não-Gé como a Ars Notória. Ele permaneceu distinto em sua ênfase básica. O principal princípio da magia judaica medieval era uma confiança implícita ao invocar seus nomes, os santos nomes de Deus e seus anjos. Conhecimento dos nomes usados na magia judaica estava inacessível às mulheres, porque exigia não só um treinamento completo em hebraico e aramaico, que a maioria deles não dominava, mas também uma imersão profunda em saberes místicos, a partir do qual foram excluídos. Pode-se definir o mago judeu como um erudito por vocação, um praticante das artes místicas, artes mágicas por vocação. Todo místico devidamente treinado poderia praticar magia como um passatempo. De fato, os perigos de invocar espíritos sem uma educação adequada em misticismo estavam frequentemente estressados e o detentor de tradições esotéricas e escritos foram severamente aconselhados para mantê-los ocultos ao olhar comum.
para evitar seu mau uso, e transmiti-los apenas a um círculo seleto. 2 tipos gerais de cabala foram distinguidos na tradição judaica: a cabala teórica e a cabala prática. Enquanto cabalistas limitam o termo a nomear a invocação no uso popular, era genérico para todo o corpo de magia judaica. Ok, então, o que o autor está discutindo é que a cabala é tradicionalmente dividida em 2 partes distintas, categorias como cabala teórica e prática. Teórico, a cabala é a interpretação mística da Torá. E por místico, quero dizer invertido e gnóstico. A cabala teórica centra-se no oculto, estudo do reino espiritual, e o estudo da árvore sefirote do conhecimento do bem e do mal, além dos mecanismos da criação. É uma estrutura conceitual para entender a natureza do Deus falso. De cabala, quem realmente está alinhado com Lucifer. E não é de se admirar, pois Satanás mesmo é transformado na aparência de um anjo de luz. Portanto, não é grande coisa, apesar de seus ministros se apresentarem como se fossem os ministros da justiça. O fim deles será de acordo com as suas ações. E então temos a cabala prática, que se preocupa em aplicar o conhecimento místico, produzir efeitos tangíveis no mundo físico. Em outras palavras, é feitiçaria e bruxaria. Envolve técnicas, tais como o uso de nomes divinos e encantamentos, a criação de amuletos e talismãs, e até a criação de formas de vida artificiais, como o Golem. Por favor, tenha em mente que a base principal da magia cabalística judaica é uma conjuração de espíritos através da invocação do panteão de nomes divinos, derivado do tetragrama da Cabala, conhecido também como Shem HaMeforashed. Significa o nome explícito em hebraico moderno, e é um conceito inventado na época tênica, ou período talmúdico que floresceu depois da vida e ministério de Jesus Cristo, e após a destruição do segundo templo em 70 d.C. Ninguém será encontrado em ti. Quem purga filho ou filha com fogo, quem usa adivinhação, lida com ovelhos e augúrios, sorcerer de adivinhação usando encantamentos, quem tem espírito de divinação e observador de sinais, questionando os mortos. Para quem faz essas coisas, é abominação ao Senhor teu Deus. Por causa dessas abominações, o Senhor os destruirá diante de ti. Seja perfeito diante do Senhor seu Deus, por todas essas nações que herdarás. Eles ouvirão adivinhações e augúrios, mas o Senhor teu Deus não permitiu que o fizesses. Deuteronômio 18, 10, 14. Brenton Septuagint. Vamos voltar a ler o livro de Joshua Trachtenberg e aprenderemos como os rabinos criaram brechas legais para encantamentos, necromancia, magia de sigilo e amuletos no judaísmo rabínico, no Talmud babilônico deles. A Bíblia. Ouçamos a condenação sem ressalvas da feitiçaria. O Talmud, mantendo essa atitude fundamental, prosseguiu sua função habitual de esclarecer e classificando a lei judaica. E assim desmembraram toda a categoria abrangente de feitiçaria em várias divisões, estabelecendo diferentes graus de culpa. 2 principais tipos de magia proibida foram distinguidos: aquele que produz um discernível efeito material por meio da execução de um ato, e aquilo que apenas cria a ilusão de tal, um ato ou seu efeito, ou como uma observação adicional. Defina-os. O primeiro funciona sem a ajuda de demônios. O outro precisa da assistência deles. O praticante do primeiro tipo merita a pena bíblica de morte. O segundo é proibido, mas não punido. Ainda assim, um terceiro tipo de magia foi permitido desde o início: o uso das leis da criação. Um termo que posteriormente foi interpretado como significando os nomes místicos de Deus e os anjos, como escreveu Eliezer de Metz. Perguntei aos meus professores sobre isso, mas eles não me deram resposta satisfatória. Eles falavam frequentemente de uma magia proibida, no estreito e técnico senso talmúdico da execução de um ato, agarrar e manipular algo, ou a execução de encantamentos. Ainda, esta magia prescrita não incluía as outras formas, a invocação de anjos e de demônios, e o uso de nomes, que eles consideravam como divisões distintas,
pelo menos mais aceitável, e por alguns, expressamente permitido e até mesmo empregado. Sobre a permissibilidade de usar nomes de anjos, não havia dúvida. O Talmud legalizou o uso deles. Mas a invocação de demônios era geralmente considerado menos elogiável. Or Eliezer de Metz. Acreditava-se que invocar demônios para cumprir a vontade é permitido desde o início. Qual a diferença entre invocar demônios ou anjos? Uma ação não pode ser considerada mágica, a menos que envolva a manipulação de algo. E manipulando-a, isso se aplica se for a execução de uma ação ou um encantamento. Isso não inclui uma invocação de espíritos, mas invocar demônios é permitido desde o início. Do início. Moisés e Zurlis nos aproxima de uma compreensão. O que era a magia proibida? As raízes das artes mágicas são três. Ele escreveu Deus, ciência e natureza de Deus. Chega o poder de invocar os príncipes celestiais. Através dos nomes sagrados, a trajetória científica pode ser ilustrada pela astrologia, por meio do qual um homem pode prever o futuro, fazer talismãs e subjugar espíritos. E os poderes das estrelas e afins dependem dos elementos naturais, a eficácia dos diversos tipos de magia. Tudo o que consiste ao revelar a natureza interna das coisas, por meio do qual um especialista pode executar ações. Estranho na aparência. As autoridades rabínicas se opuseram contra todas as práticas. Isso remete às origens pagãs de Israel. E entre eles, destacava-se a execução de um ato, sem recorrer à ajuda sobrenatural, que era para eles. A magia proibida era punida com a morte. A oposição deles não era a magia em geral, mas a essa forma idolátrica específica. O uso de nomes de anjos, e até mesmo demônios, envolvendo apelo ao sobrenatural, e o reconhecimento da supremacia de Deus, foi admitido além do limite de tolerância. Mas o primeiro tipo foi rigorosamente excluído. Foi essa distinção que os escritores medievais sentiram e expressaram negativamente, sem compreender totalmente. Pela antiga e amarga luta, a luta contra a idolatria havia sido vencida há muito tempo, e a distinção havia perdido sua força. A magia judaica medieval dependia quase inteiramente para o sucesso sobre os espíritos e nomes. Mas a validade da superstição, a magia era universalmente aceita. E os próprios rabinos que os depreciaram, muitas vezes, também eram obrigados a tolerá-los. Além disso, por mais que condenassem violentamente a aplicação popular equivocada de ensinamentos místicos, eles foram obrigados a admitir que as categorias permitidas de magia, especialmente a invocação de nomes divinos e angélicos, quando praticado por adeptos, cujo saber e piedade não podiam ser questionados, estavam em consonância com os preceitos religiosos do judaísmo e não podiam ser negados. Aqui está um gráfico de cronologia. Criei para traçar o desenvolvimento de Cabala no judaísmo rabínico. Começa com a ascensão ao poder, a figura mais proeminente do Talmud babilônico. Rabino Akiva, o infame sábio místico e detrator de Jesus Cristo, e fundador do que hoje chamamos de judaísmo rabínico. Rabino Akiva foi um impulsionador do Protom, revisões maçoretas do Antigo Testamento hebraico, que posteriormente se tornou o definitivo texto masorético corrompido do Antigo Testamento. Este gráfico de cronologia também destaca o período em que a maioria dos judeus, os grimóires mágicos foram escritos, praticado e disseminado no judaísmo. Esses grimóires são livros mágicos, contêm informações passadas aos sábios judeus, através da comunicação com anjos caídos, e principalmente com um único e específico anjo caído, chamado Raziel, quem parece ser o mais frequentemente canalizado anjo caído para a maior parte do conhecimento recebido pelo mundo sobre a Cabala. Esses grimóires mágicos contêm ensinamentos detalhados sobre coisas como alfabetos mágicos, nomes de anjos, espíritos, demônios e seus sigilos e selos específicos, instruções para realizar rituais, criando amuletos e talismãs, magia zodiacal e astrologia, feitiços e invocações de entidades espirituais. Estes grimóires rabínicos da Cabala são a principal fundação e material de fonte
para a maioria das práticas ocultas do mundo hoje. A importância disso reside em que, ao investigar mais a fundo, podemos ver que os rabinos realmente incorporaram e uniram a mesma cabalística. A feitiçaria demoníaca terminou nas páginas do Códex de Leningrado, antigo, manuscrito original do texto masorético hebraico. Antigo Testamento. Isso significa que por séculos os rabinos têm literalmente praticado magia. E magia de sigilo, através de sua versão corrompida do Antigo Testamento. Escrituras influenciando e manipulando religiões. Narrativas históricas. Entre a população cristã ingênua, assim como o resto do mundo. Vamos examinar e identificar a magia de sigilos que os rabinos introduziram no texto masorético. Aqui no Archive.org, podemos visualizar todo o Códex de Leningrado. Antigo Testamento hebraico, página por página. O Códex de Leningrado é o mais antigo manuscrito completo existente. Para a tradução hebraica do texto masorético, versão do Antigo Testamento, criado em Cairo, Egito em 1008 d.C., por um grupo de rabinos escribas cabalistas, chamados de masoréticos, que floresceu entre os séculos 6 e X d.C. No Archive.org, podemos rolar, passeando por todas as páginas do Leningrad Codex. Ao fazer isso, eventualmente descobriremos que ele contém 16 páginas de ilustrações, chamadas de páginas de tapete. Estas 16 páginas de tapete estão todas ilustradas. Cada desenho contém escrita em hebraico, palavras e frases, que criam contornos muito específicos. Geométricas ou escriba. A arte geométrica parece ser uma forma de judaísmo, magia babilônica, como vista em tigelas de encantamento, usado pelos judeus babilônios entre os séculos 6 e 8 d.C. Esta prática mágica consistia em escrever em bules, e ele espiralou, iniciando do rebordo e avançando para o centro, na esperança de capturar e controlar o estudioso de demônios e espíritos, John Charles Arnold. Ao serem colocadas de cabeça para baixo sob cada canto de uma casa, demônios seguiriam os encantamentos inscritos, que se espiralava do bordo para o centro, apenas para ser pego no centro. Ao navegar pelas páginas de tapete do Códex de Leningrado, vemos que uma forma semelhante de rabiscar. Aqui ocorre magia. Dentro desta obra de arte, todas as formas em cada uma das 16 páginas do tapete usa a mesma técnica. Se examinarmos as formas geométricas, observamos um uso muito peculiar de triângulos e círculos, sendo usados como pontos finais. Para as linhas, o uso quase idêntico dessas formas encontram-se na maioria dos grimoires cabalísticos, sendo usados para invocar espíritos específicos. Estes grimoires mágicos judeus ensinaram ao iniciante que essas formas usadas, de forma específica, servem diversos fins em práticas mágicas ocultas, como realizar rituais, criando amuletos ou talismãs, feitiços e invocações de entidades espirituais. Ao examinarmos as 16 páginas de tapete no Códex de Leningrado, vemos que a mesma técnica também está sendo usada. Então, aqui vemos, os rabinos inseriram essas formas ocultas e dispositivos mágicos em seu Antigo Testamento. A tradução hebraica só podemos adivinhar quanto a se estavam criando um sigilo mágico, ou um amuleto protetor, ou apenas lançando feitiços. No entanto, o uso da magia cabalística por eles é inegável. Esta página de tapete no Códex de Leningrado utiliza a versão específica da estrela de 8 pontas. Isso é chamado de octograma 83. Isso é conhecido como a estrela de Ishtar, mas também simboliza a maioria de outras antigas deusas femininas na história. Quem foi chamada a rainha do céu, tais como Inanna, Vênus e Ashera. No livro Bloodlines of the Beast, de Malik Bade, na página 187, lemos o escudo de armas da família Shigi. Destaca-se uma estrela de 8 pontas. Uma estrela historicamente associada a Ishtar ou Inanna, a deusa babilônica associada ao planeta Vênus. Com o tempo, o simbolismo de Vênus evoluiu e foi interpretado em diversas escolas de mistérios e tradições ocultas como sinônimo de Lucifer. Quem, em latim, significa literalmente trazer luz. Na astronomia clássica, Lucifer se referia à estrela da manhã, que é Vênus ao surgir no amanhecer. Assim, a estrela de 8 pontas é frequente na heráldica nobre. Varia de iluminação divina para a iluminação luciferiana. Esta adoração de Vênus e o panteão celeste mais amplo traz consigo a cosmologia babilônica e mesopotâmica,
onde corpos planetários eram deificados e associado a energias específicas, deuses e atributos de muitas famílias da nobreza negra, tais como Shigi Orsini e Aldobrandini. Parece que mantiveram e ocultaram essas antigas tradições por meio de expressões simbólicas em sua arquitetura, rituais de brasão e exibições públicas de poder. Encontramos também a estrela octagrama 83 nos trabalhos mágicos do Grimoário das Chaves de Salomão, onde é usado para conjurar demônios, no que chamamos o sétimo e último pentáculo de Marte. Se examinarmos este sigilo de perto, vemos que ele usa o mesmo alfabeto demoníaco que vemos nos textos mais antigos da Cabala, como o Sefer Harazim que discutimos antes. Enquanto pesquisava as páginas de tapete do Codex de Leningrado, descobri que a Universidade do Sul da Califórnia, Dornsife, o Colégio de Letras, Ciências e Artes. A verdade é que a tradução do texto hebraico foi realizada. Numa das páginas de tapete, USC Dornsife colaborou com o tradutor Stephen Reed e traduziu o hebraico para o inglês. Esta tradução fazia parte de um projeto maior nos últimos 40 anos, pela USC Dornsife, chamado de Projeto de Pesquisa Semítica Ocidental. Stephen A. Reed, tradutor, traduziu a página de tapete mais famosa do Codex de Leningrado, folheto 47, página de carpete que contém a imagem da estrela de Saturno dentro do octagrama, conhecido também como o selo de Melquisedeque. Estes dois selos cabalísticos são criados com o uso de palavras e frases hebraicas, que criam o contorno das formas. Agora podemos ver isso. De acordo com a tradução de Reed, os rabinos escreveram o versículo da Bíblia de Deuteronômio 28, 12 a 13, como o texto ao redor da estrela de Saturno. Leseyodhei. Vav-Rei abrirá para você o seu rico depósito. Os céus darão a chuva de sua terra na época certa e abençoar todas as suas empreitadas. Você emprestará a muitas nações, mas você não pedirá empréstimo em Iode. Yahvé fará de ti a cabeça e não a cauda, e estarás apenas acima, e não serás inferior. Se ouvires os mandamentos do Senhor, teu Deus, Yahvé, o que hoje te ordeno observar e cumprir. Deuteronômio 28, 12 e 13. Texto masorético. Depois de pesquisar e aprendendo tudo o que discutimos aqui sobre as práticas mágico-cabalísticas dos rabinos, não tenho dúvida nenhuma, isso é realmente uma forma de magia monetária babilônica. O fato de os rabinos terem escolhido o versículo bíblico sobre empréstimo de dinheiro e depois escrevem na mesma forma do hebraico. Vasilhas de encantamento babilônicas. Texto em espiral. Isso serve para controlar e manipular demônios. Não é acaso. E fica ainda mais óbvio quando percebemos que a forma criada pelo texto espiralado é uma estrela que simboliza Renfan-Shiun, Saturno e, finalmente, Satanás. Claramente, os rabinos criaram um selo mágico de dinheiro, aqui na página do tapete. Ilustração do Codex de Leningrado, do seu Antigo Testamento revisado e corrompido. Tradução. Uma tradução em que tentaram excluir Jesus. Cristo e o cristianismo chamam o texto masorético. O que eu provei no meu vídeo anterior, intitulado Episódio 1, estabelecendo a palavra. No livro Bloodlines of the Beast, de Malik Bade, lemos nas páginas 26 e 27. O renomado trabalho de Cecil Roth, o livro Os Judeus de Veneza, fornece insights detalhados ao papel das comunidades judaicas na economia veneziana, destacando famílias como a Del Banco. Os Del Banco eram uma família judaica influente, família bancária fenícia. Os descendentes deles se tornaram os Warburgs, uma das dinastias bancárias mais poderosas na história europeia moderna. Os Warburgs desempenharam papéis fundamentais no desenvolvimento do sistema bancário central na Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos, incluindo posições-chave em instituições como o Banco Reich e o sistema da Reserva Federal do Zeuan. Em muitos casos, eles ajudaram a moldar o sistema financeiro global emergente, aplicando conhecimento de séculos em comércio,
bancário e comércio marítimo. Essas famílias também mantêm influência discreta, através de redes bancárias transnacionais, fundações filantrópicas e casamentos com outras aristocracias europeias. Hoje, o legado dessas famílias persiste, incorporado na arquitetura do sistema financeiro global, especialmente em bancos privados, bancos centrais e instituições de longa data. No século XIX, a família Rothschild, antigos financiadores do Império Habsburgo e aliados do antigo Partido Veneziano, se tornou uma das mais poderosas dinastias bancárias. Na Europa, sua filial em Londres emergiu como o centro de suas operações. Lá, eles administravam o preço diário do ouro, dando-lhes grande influência sobre a finança global, como os banqueiros venezianos antes deles. Os Rothschilds construíram um privado, rede internacional, que operava acima dos governos nacionais, usando ouro e crédito, para moldar resultados econômicos e políticos na Europa. Quando funcionários do ZRTUA, como George Shultz e Paul Volcker, terminou a ligação do dólar ao ouro em 1971, eles não apenas modernizaram o sistema, reviveram uma tradição antiga. Retornou-se à especulação financeira ilimitada, livre das restrições do ouro. De muitas maneiras, isso marcou o retorno ao modelo bancário veneziano. O controle do dinheiro, não do território. Eles moldaram o poder global. Aliança Rothschild-Vaticano, formando o poder global por meio de riqueza e fé. O financiamento de Nathan Rothschild à Grã-Bretanha ajudou a derrotar Napoleão, um grande inimigo da Igreja Católica, aumentando a riqueza e o poder dos Rothschilds. Posteriormente, a família Rothschild estabeleceu laços com o Vaticano na década de 1830. O Papa Gregório XVI honrou Karl Rothschild depois de emprestar 5 milhões de libras ao Vaticano em crise financeira. Nota lateral: hoje vale mais de 740 milhões, fazendo os Rothschilds os agentes financeiros oficiais do Vaticano. Esta aliança conferiu aos Rothschilds grande influência sobre as finanças da Igreja e ajudá-los a expandir-se para os Estados Unidos, onde eles apoiaram sistemas financeiros, alinhado com os interesses do Vaticano. Através dessa relação, os Rothschilds alcançaram um alcance global, misturando influência religiosa com poder econômico, para moldar política, finanças e assuntos internacionais. Tendo isso em mente, vamos analisar o grande selo nos Estados Unidos da América, no dólar de $1, onde vemos o hexagrama. Sem dúvida, não foi por acaso. Uma referência à sinagoga de símbolo satânico de 6 pontas, no Codex de Leningrado, folheto 4, 74A. Para provar ainda mais essa conexão, vamos para a página 45 do livro, O Destino Secreto da América. Escrito pelo maçom de 363º grau, Manly P. Hall. Representa-se a grande pirâmide de Gizé, composta por 13 fileiras de alvenaria, com 72 pedras. A pirâmide não tem uma pedra de cume. Sobre a plataforma superior flutua um triângulo, contendo o olho que tudo vê. Ao redor de raios de luz, as 72 pedras são os 72 arranjos do Tetragramaton, ou o nome de Deus de 4 letras, em hebraico. Essas 4 letras podem ser combinadas em 72 combinações, resultando no que é chamado de Shem HaMephorash, que representa, por sua vez, as leis, poder e energias da natureza, pelo qual a perfeição do homem é alcançada. Então, a pirâmide é uma casa universal, e acima de seu ápice inacabado, é um emblema radiante do grande arquiteto do universo. Bem, agora está começando a fazer sentido, não é?